Fala galera, esse é o Globalizei, eu sou o Cassius Kennedy, estou aqui com meus brothers Thiago de Deus e Alexandre Gama. Xandinho, cunhado é parente, parece que a gente tem uma nova bomba pro lado do presidente Bolsonaro. Legalmente falando, ex-cunhada de modo algum, né, vai ser parente. Mas, enfim, a gente já sabe que não é porque não é parente que você não pode colocar uma bomba no colo, né, de alguém que estivesse relacionado à família a qual você pertencia, né? A gente viu aí agora a ex-cunhada do Bolsonaro e alguns áudios dela vazado, onde ela reafirma que o presidente Bolsonaro realmente se apropriava de grande parte dos salários, mais de 90% dos salários dos seus assessores. Então, enfim, né, se o assessor ganhava aí os seus R$ 5.000, por exemplo, ele chegava a abocanhar aí desses R$ 5.000, R$ 4.500. Então, se a gente for fazer uma conta aí interessante, né, que o deputado ele pode ter até 30 assessores, você já pensou o que seria isso no final do mês, no bolso do Bolsonaro e de toda pessoa que tivesse envolvida nesse tipo de prática? Bom, então é isso. O que nós tivemos foi esse áudio, né, que foi revelado agora pelo site do UOL, e a grande questão que tem sido discutida agora é se isso é crime ou não. Nós tivemos aí pessoas de um determinado jornal dizendo que isso não é crime, né? Me lembrou muito, sabe o quê? E isso porque é um grupo que parte para cima do PT, da esquerda, e se colocam aí pró-Trump, pró-Trump, pró também, como chama? Estuprador, enfim, né? Cidadão de bem. Então, nós tivemos aí esse tipo de jornalista dizendo que isso não tipifica um crime, que isso não é crime. E aí isso me lembrou, então, o discurso do PT para blindar o Lula na época da acusação do Caixa 2. Não sei se vocês se lembram, que o discurso foi, isso é uma coisa que todo mundo faz, até o próprio Lula fez isso para tentar se blindar aí na época, né, das acusações do Caixa 2. Me veio isso também na cabeça. Mas, de todo modo, alguns juristas, óbvio, estão discutindo essa questão aí, e eles mencionam que, a depender do inquérito, né, e isso vai depender do inquérito que pode ou não ser aberto, você consegue qualificar a rachadinha aí em 4 tipos de crimes, né? Então, o primeiro deles poderia ser uma organização criminosa, porque aí você teria de ver quais são as pessoas que estão envolvidas nisso, e pelo que a gente observa, é algo que vem desde, né, que é passar, tipo assim, nós voltamos ao período da sociedade estamental, né, e da nobreza. Então, nós temos algo que é passado de pai para filho, e enfim. Então, você tem a possibilidade de uma organização criminosa, você tem a possibilidade de ser também tipificado como peculato, que é a apropriação do dinheiro público em função do cargo. Também pode ser tipificado como corrupção passiva, quando a pessoa recebe para si uma vantagem que é indevida, ou também concursão, que é algo que está sendo menos discutido aí, mas já tem alguns juristas que mencionam, quando você exige para si algum tipo de vantagem indevida, o que faz até bastante sentido, dado esse caso, né? Porque Bolsonaro vai emitir lá um parente dele justamente por conta disso, porque ele está exigindo algo que é indevido, né? A pessoa está ocupando o cargo de ser assessor dele. Enfim, aí também uma coisa que todo mundo quer saber é se ele pode ser julgado ou não por isso. E aí os juristas também explicam que um presidente ele não pode responder por atos que são estranhos ao seu mandato. Então, esquece que esse inquérito pode ser aberto, a investigação pode seguir.
Só que a decisão por punição, por algum tipo de punição e tal, isso vai ter de esperar o presidente terminar o mandato, porque isso aconteceu enquanto ele era deputado e não quando ele é presidente. Agora, eu já ouvi outro jurista que comentou que é o seguinte: se você tipificar isso como uma organização criminosa e entender que essa organização criminosa continua atuando, aí você traz o problema para o colo, né, do presidente, da cadeira presidencial, e aí sim você toca o processo. Agora, probabilidade disso acontecer, eu acho que a probabilidade é a mesma do clima de Juiz de Fora hoje, né? Que entendeu? Vai bater quase que negativo. Então, por quê? Por conta do seguinte: nós sabemos que o Bolsonaro, ele aparelhou parte dos órgãos investigativos. Eu estou me referindo aí à Polícia Federal e também estou me referindo à Procuradoria-Geral da República, gente. Enquanto antes a gente tinha a função de engavetador-geral da República, né? A gente já ouviu essa expressão aí lá atrás. Agora a gente tem o cara que é pau para toda obra, que está ali para apoiar e assim, olha, conte comigo, eu estou aqui, te blindo e não deixo as coisas avançarem. E se eu for obrigado a abrir o inquérito, eu vou fazer de conta que eu vou investigar, que é mais ou menos isso que acontece, né? Então a gente tem o Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, flagrantemente alguém que tem sido fiel escudeiro do presidente ali. Então, gente, sabe, assim, isso só serve para o grupo que já sabia disso, né? Bolsonaro, ele não é esse santo todo que ele vendeu, então esquece isso. Então, sabe, assim, isso não vai para frente. O que me irrita nisso, cara, primeiro é isso, né? Para quem não comprava a ideia de um político incorruptível, não é novidade, né? Tem vários elementos aí que fora da justiça a gente não pode afirmar nada, mas são tantos elementos, né? A família toda, envolvimento com a milícia, queima de arquivo, já tinha aparecido na Alerj, né? O esquema de rachadinha. É muito difícil achar que isso é novidade. Então me irrita, de um lado, as pessoas que falam que rachadinha não é crime, porque, olha a justificativa, né? Porque é em comum acordo, né? O político combina com a pessoa aceita se ela quiser devolver o dinheiro. Vá, cara, é muito pano, né, cara? E do outro lado me irrita um pouquinho também a fala do Ciro, cara. Sempre que ele tem oportunidade, ele chama o Bolsonaro de corrupto, e que se processar ele fala de todos os casos, inclusive de rachadinha que tinha quando ele era deputado. Mas, cara, então por que não fala? Né? Por que isso tem que ser na hora eleitoreira mesmo? Assim, não é do interesse público da República saber desse tipo de coisa? Então me irrita um pouco esses dois extremos, sabe? De fora, eu nunca acredito nem nele, nem em ninguém, que tem alguém incorruptível ali, alguém que seja santo. Tem muito elemento, e do outro também fica um pouquinho de preguiça de falar que já sabia, mas não apresenta prova nem nada. Então, enfim, mais do mesmo. Agora, a batata tá assando. Se de um lado a gente tem, mais uma vez, um presidente da Câmara que não está disposto a levar adiante o pedido de impeachment, do outro a gente teve mais protesto aí no sábado, já é o terceiro, o caldo está engrossando, a gente tem um super pedido de impeachment, agora reunindo esquerda ex-PT, esquerda petista, direita ex-bolsonarista, mas, ao que tudo indica, a gente não vai caminhar, que volta naquele assunto nosso de 2 semanas atrás, né, se vai ter impeachment ou não. Mas, enfim, saindo da política, a gente está vendo muitas pessoas reclamando do clima. Tiagão, tem alguma coisa diferente aí que está rolando para ter muito frio? Ou mais do mesmo, igual a política? É o frio de todo ano? Cara, é engraçado que isso divide opiniões entre os pesquisadores. Mas, em algumas instâncias, mais do mesmo. A gente vai analisar 2 realidades muito diferentes, né? Enquanto nós no Brasil estamos vivendo semanas, 2 pelo menos, de muito frio, eu falo, né? Daqui de Juiz de Fora a temperatura tá baixa 2 semanas assim seguidas.
Tá muito frio em Juiz de Fora. A previsão aí, nesse dia de hoje que nós estamos gravando o podcast, é para dar 9 graus aí durante a noite. Então, assim, uma temperatura baixa. Já é uma cidade que normalmente é um pouco mais fria em relação ao estado de Minas Gerais, mas, cara, já tem 2 semanas. Só que a galera aí, né, que está associada ao IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, pesquisadores da USP, também da área de climatologia, alertam que isso é uma condição normal, né? O Brasil, na época do outono e inverno, lembrando, né, de maio principalmente em diante, é comum nós termos entradas de frentes frias no nosso país, massas polares, né, que vêm ali do sul da América do Sul, né, da Patagônia, da Antártida, vêm na direção do Brasil e provocam quedas de temperatura. Nos últimos dias deu uma assustada, neve na Serra Catarinense, geada é algo que acontece e a gente já viu isso acontecer em outros anos, refletindo inclusive nos preços dos produtos alimentícios, quando destrói ali alguma produção, como por exemplo de feijão no estado do Paraná. Isso aconteceu já alguns anos atrás e nós já comentamos isso lá atrás. Agora, um outro caso extremo, né? E aí o que faz a galera tecer comentários de apocalipse, né? Pô, Tiagão, cenário apocalíptico mesmo rolando, a galera manda muita mensagem. É os 50 graus no Canadá que foram registrados aí esses últimos dias. Cara, 50 graus é uma temperatura muito elevada. E nesses casos estão sendo associados fenômenos climáticos junto ao aquecimento global. No caso do frio aqui da região sul do país, na região sudeste, centro-oeste, isso não está relacionado diretamente ao que os pesquisadores chamam de aquecimento global. Mas é certo que o aquecimento global interfere diretamente em fenômenos climáticos extremos. Uma das preocupações, até falando um pouco antes, né, da gente entrar aqui para nossa gravação, o Xandinho estava trazendo a questão do Laninha, né? E aí, pesquisando, lendo sobre a questão do Laninha, existe uma perspectiva de Laninha para o próximo ano, isso é uma realidade. Aí para o próximo ano, sim, um aquecimento do Atlântico Norte, e isso é preocupante por conta de furacões, e isso a gente pode verificar num podcast daqui a algumas semanas. Final de agosto, início de setembro, é comum todos os anos a gente ouvir falar de furacões ali, né, que pegam a região do Golfo do México, os Estados Unidos, países caribenhos. Então, é preocupante esse aquecimento do Atlântico Norte, mas o Laninha também é um dos fenômenos que tem provocado essas variações climáticas propostas para o próximo ano. Inclusive, Cação, você falou aí, você levantou essa perspectiva. Nós falamos de crise hídrica também alguns dias atrás, e nós estamos aqui relembrando que essa crise hídrica, a redução dos índices pluviométricos que tem afetado algumas regiões do Brasil, com destaque aí, por exemplo, para as cataratas do Iguaçu, que estão aí, né, assustando os brasileiros num baixo volume de água, né, bem volumoso. Aí o Iguaçu, nesses últimos dias, tem tido um volume de água muito baixo. Uma das explicações são aí, né, as consequências da condição do Laninha, que tem se caracterizado como resfriamento anormal das águas do Oceano Pacífico e reduzido as chuvas na porção sul do Brasil. Lembrando que para o Laninha é seca prolongada para a porção sul do país e chuvas mais abundantes para a região nordeste, com ainda uma consequência que é menores temperaturas para o sudeste, que é o que nós estamos enfrentando esses últimos dias. Então, varia muito, né? Não há uma certeza nas colocações dos pesquisadores, e sim, muitas vezes, uma ideia de previsão dentro daquilo que a climatologia tem feito nos últimos 100 anos, medindo temperatura ano a ano e tentando analisar as mudanças que o homem tem provocado. Mas é um fato, Cação, aquecimento global está sendo apontado principalmente, né, quando a gente fala de temperaturas extremamente elevadas, no caso do Canadá. É um fenômeno climático extremo. Não dá para falar que o frio no Brasil é esse fenômeno climático extremo, pois já enfrentamos períodos anteriores. Lembrando, uma frente fria vem e vai embora, ela não fica para sempre. Al Gore vive. Eu lembro daquele filme A Verdade Inconveniente, né? Nossa, esse aí é bom.
Eu sou mato-grossense, então, assim, eu tô acostumado com calor, né? Calor mesmo. E esse friozinho gostoso, cara, eu gosto mais. Mas agora eu tô em Paracatu. E os paracatuenses dizem que isso é geladíssimo, que isso é frio demais, gente. Não é não, gente. Isso aqui tá gostoso demais da conta. Trem mais bom. Eu não duvido nada. O Xandinho fala sendo paracatuense aí. Eu vou confessar uma coisa agora, depois de mais de 10 anos. Quando a gente foi na casa da tia Lu, primeira vez, lá no Mato Grosso, eu peguei um ovo dela escondido na cartela e joguei no asfalto para ver se ele fritava. E só eu fui lá comparar depois se tinha fritado ou não. E pasmem, o ovo estava frito depois de uns 20 minutos no asfalto do Mato Grosso. Menina, era dezembro e eu vou te falar, o sol tava de rachar mamona. E pau a pau com o Canadá, parceiro. Pau a pau. E ali é todo dia praticamente, né? Pra mim tá frio aqui em Paracatu. Tá frio, viu? Eu não sou de dormir, eu durmo com uma peça de roupa, apenas. Uma, né? Vocês devem saber qual. Tá então, rapaz, chega nessa época do ano, cara, eu coloco moletom, você acredita? Até meia, eu acredito. Meia também, porque a parte do meu corpo que eu mais sinto frio são os pés. Então, meia sim. Mas, depois de um determinado tempo, eu acordo de madrugada e tiro também, porque eu já tô com muito calor. Eu queria saber... Pode falar, Thiago. Não, é porque eu ia perguntar. Eu tenho certeza que o Cássio não vai falar de clima. Eu tô ansioso aqui para escutar o assunto do Cássio. Mas fala seu comentário para depois você jogar seu assunto aqui na rodinha. Não, eu na verdade, falar de clima para mim é falar de calor, simples assim. Acostumado com calor, qualquer coisa diferente de calor, gostoso demais. Agora, essa coisa de ficar colocando meinha aí, moletom para dormir, eu queria saber o que as gerações que não são as suas pensam sobre isso. A gente chegou a comentar no Futuro Cast que a gente colocou na sexta-feira, porque a gente estava conversando com todos os outros, com exceção de nós três, eram jovens da geração Z, né, que se intitulam Zênios. E a gente chegou a discutir ali algumas coisas sobre o que é vergonhoso, né, essa palavra cringe que apareceu aí, e algumas coisas realmente são curiosas. Agora, eu vou falar um negócio para vocês. Do quiz que a gente fez no domingo, só uma pergunta não teve a maioria das respostas certas. Exatamente essa, falando sobre a geração. A maioria se perde na definição das gerações. E eu acho que é bacana a gente trazer um pouco da característica de cada um, por que existe essa divisão, que não é uma criação de agora, e ver se a gente se identifica ou não com elas, né? Então, a minha proposta é falar um pouco sobre essas gerações. O conflito está dado. Eu acho que sempre uma geração acha que é melhor do que a outra, né? Principalmente quando fala da atual. Então, se a gente perguntar para as pessoas da nossa geração, a geração Y, vai achar que é melhor do que os jovens que estão aí, né, da geração Z. Então, primeira coisa, gente, essas divisões de geração X, Y, Z, né, isso vem das ciências sociais, né? São sociólogos que definem isso, encontrando aí traços de personalidade, identidade de cada um. Claro que a gente não está falando de horóscopo, né? A gente está falando de um signo, de uma lua, né? De uma característica aí que vem dos astros. Mas a gente está falando de um padrão de comportamento de um determinado lugar e um determinado tempo, né? Só que o que a gente não discute é que é próprio do capitalismo potencializar isso para poder vender, criar tendências de consumo. Vocês, como eu, devem ter assistido, pelo menos uma vez na vida, Malhação, né? Eu não era um fã de Malhação, nunca assisti uma temporada inteira, tal. Eu sei que existe, lembro de uns 5, 6 personagens que passaram por lá, mas era fácil ver que existia um padrão de música que tocava, de roupa que se vestia, de produtos que eram falados ali. Então, assim, não era só uma representação de uma época, mas havia um esforço da emissora e das marcas que anunciavam ali estabelecer um comportamento. Então, existe essa diferença de gerações
mas existe também uma potencialização por parte do mercado para ditar tendências de consumo, sabe? Então, a gente tem mais ou menos uma divisão sociológica e tem o uso que se faz dessa divisão para poder diferenciar uma da outra. Bom, os boomers, né, vem do que nós chamamos de baby boomers, né, da explosão de nascimentos que teve, principalmente ali após a Segunda Guerra Mundial. Perdão? Só fazendo uma referência aqui, né? Quando a gente fala de baby boom, a gente vai lembrar das teorias neo-malthusianas e reformistas. Só uma referenciazinha básica aqui, ó, que a galera já fica até coçando aí. É exatamente essa galera que nasce depois da Segunda Guerra Mundial. A tranquilidade, você não ter um conflito, né? Agora você pode ter uma vida sem pensar que você vai morrer ou que você vai ser atacado. Então você vê uma explosão de nascimentos nessa época aí. E os boomers, eles são tradicionalmente classificados como roqueiros, né? Então eles ouvem muito rock and roll ali, são muito dedicados ao trabalho, que nós chamamos hoje de workaholic, né? Buscavam estabilidade financeira, queriam estar, né, uma vida inteira numa empresa, aposentar numa empresa, constituir grandes famílias, que é o que você comentou aí. Então, nascidos entre ali os anos 40 e até o início dos anos 60, a gente fala que a geração dos boomers. E eles acreditam que contribuíram demais, porque quem vai trazer estabilidade depois da guerra? Quem vai trazer a reconstrução da guerra? Por isso que, geralmente, os boomers, que nós chamamos de forma pejorativa de tiozões, eles são muito mais ligados à disciplina, ao trabalho, né? São idealistas também. É essa geração, inclusive, que passou, mais tarde depois, todos aqueles movimentos dos anos 60 e 70, né? Aquelas contestações que tinham. Bom, e a partir dos anos 60, os nascidos nos anos 60 e 70, a gente tem a geração X. A geração X também tinha ali uma meta de estabilidade, né? Tinha também uma dedicação com a vida pessoal, mas, ao contrário da geração anterior, era mais cética com relação à política, né? Questionavam muito o interesse político, eram mais pessimistas, digamos assim, não viam tanto otimismo, nem eram tão idealistas como foram os seus anteriores. Por que isso aconteceu? Bom, no mundo era Guerra Fria. Gente, eu ouvi do meu avô está vivo ainda, né? Meu avô tem 98 anos, com Alzheimer, mas eu ouvi dele que na época da crise dos mísseis, quando teve aquele lance lá do Khrushchev e do presidente Kennedy, nome bonito inclusive, ele falou assim, começou a estocar comida, achando que o mundo ia acabar. Eu falei assim, mas vô, se o mundo vai acabar, que adianta estocar comida, né? Então havia um pessimismo, havia uma ideia de que o mundo não vai para frente, né? E no Brasil, nós vivemos, além da ideia da Guerra Fria, que eu acredito que atingiu menos a gente do que Estados Unidos, Rússia, a Europa como um todo, a gente viveu a ditadura militar. Então, as pessoas não estavam tão otimistas com relação à política, né? Então, um traço forte da geração X é ser mais individualista, né? Pensar menos no coletivo. São mais competitivos, né? A gente percebe que o capitalismo atinge mais a geração X. Por isso mesmo, eles são menos engajados nessas causas sociais, de meio ambiente, né? De minorias, né? Existe um forte espírito empreendedor por trás dos homens e mulheres da geração X. Inclusive, estava vendo uma matéria que fala que mais de 40% de todas as startups que nós temos no Brasil hoje são da geração X, são das pessoas da geração X. Então, são pessoas que vivem mais, né, defendendo o mérito, o sucesso, o engajamento, a vitória, né, diferente e conflitante com as gerações posteriores que tendem a defender mais o coletivo, né, que criticam essa coisa do mérito e da vitória a todo custo. Falando já dessa geração, inclusive, a que nós estamos, né, a geração Y nasce a partir dos anos 80 até a primeira metade dos anos 90. Então, essa geração nossa que viveu a infância nos anos 80 e passou a adolescência nos anos 90 e início dos anos 2000, é chamada também de millennials, porque a gente assistiu a virada do milênio, né? A gente assistiu a virada do século e a virada do milênio, e é uma mudança do caralho, né, gente? Porra, nós somos a última geração que conheceu o mundo sem internet.
Então, o Xandinho, coitado, Xandinho, eu vi que o lugar onde você alugava filme ali fechou. A última locadora do Noroeste Mineiro, certeza estava aqui em Paracatu, e só alugava vídeo ainda porque o Xandinho era cliente. Então, eu vi que agora eles fecharam. Então, a nossa geração é a geração que viu a mudança tecnológica de fita cassete, VHS. Eu gravava os meus desenhos no VHS. Diferença de velocidade, né? Se fosse muito importante, eu gravava ali na qualidade máxima, consumia só 2 horas da fita. Se fosse um negócio mais ou menos, que eu não importava com a qualidade, eu gravava na de 6 horas. Gente, isso é muito a nossa cara. Então, o ponto positivo disso é você entender as referências que estão em Capitã Marvel, brother. Sim, e no outro lá também, no Vingadores, no Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia. Exato, o tempo todo fazendo referência a isso aí. E, gente, é lógico que aí o coração bate. Gente, a geração foi muito gostosa. Viver isso foi muito bom. E, assim, aí é o coração do Millennial falando aqui. Então foi muito gostoso dos anos 90. No podcast de sexta-feira, um dos alunos falaram como vocês viveram a melhor década do mundo, a década de 90, o moleque que tem 17 anos lá falando que a gente viveu a melhor época e dá saudade mesmo. É isso. A despeito das bizarrices que a gente viu na TV, que tinha mesmo, né, e que hoje dá até um pouco de vergonha, foi uma geração muito boa porque essas transformações nos impuseram. Elas nos obrigaram a mudar o nosso comportamento, né? Então, você ouve o lugar onde você ouve música, você muda o lugar onde você assiste filme. Então, gente, quando eu comecei a namorar com a Adriele, eu dei um DVD de presente para ela. Cara, eu achava que a gente morrer de ver filme no DVD, a gente deve ter assistido uns 2 ou 3 no máximo. Então, isso já mostra o quanto que a mudança tecnológica nos pegou mesmo, né? Agora, em termos gerais, né? A gente não se apega tanto à estabilidade. Nós temos uma capacidade maior do que a geração X e os boomers frente às mudanças, porque a gente viu isso tudo mudando muito rápido. Nós somos a geração que foi muito influenciada pela TV, mas a gente passou a conviver com a internet, né? Então, é uma característica nossa estar constantemente acelerado. E aí, vou citar às vezes que nós fomos ver filme lá em Brasília, eu, Thiago de Deus e Xandinho, e o Alexandre Gama desesperados a passos largos para comprar o ingresso, comprar a pipoca, comprar o refrigerante, andando na nossa frente, como se o meio não fosse importante também, como se só o fim fosse importante, sabe? Então, essa coisa de ser acelerado, imediatista, e da gente fazer muita coisa, Tiagão, a gente sempre foi chamado daqueles que tentavam abraçar o mundo, né? Vocês pegam tudo para fazer. Gente, é a cara da geração Y ser multitarefa, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E que reflete a nossa geração pessoas extremamente ansiosas, Xandinho, e impulsivas. Então, assim, escancara a característica da mudança de milênio, a geração Y, essa geração que a gente faz parte. Mas quem criou essa coisa toda foram, né, os Zennials, a geração Z, essa galera que nasceu na segunda metade dos anos 90 até 2010. Então a gente tem mais ou menos 15 anos de nascimento dessa galera que é o nativo digital. Eles nasceram já com a internet, eles não sabem o que é ligar para fazer um pedido, como nós fazíamos. Telecurso 2000, você comprar um curso e chegar na sua casa e você fazer, né? O Disque Já 011 1406 e peça seu AbShaper, né? Seu AbPro, suas facas guinso. Então essa geração que ligava para poder comprar as coisas, hoje é tudo na internet. Então eles vão ver com gozação mesmo alguns hábitos que a gente persiste, né? Ontem, gente, eu fui tentar incluir o Arthur, né, o nosso filhinho de 3 anos e meio, nas passagens que nós compramos. E o que eu fui tentar fazer? Ligar na companhia aérea para poder incluir. Aí o cara zoou da minha cara mesmo. Eu trabalhei na TAM, trabalhei numa companhia aérea e tudo era telefone. A internet estava começando, mas todo mundo queria resolver pelo telefone. A segurança de falar com alguém, a segurança de alguém falar assim, ó, tá reservado. Então, a nossa geração, quando começou a voar e veio a internet, eles não gostavam da internet, era inseguro. Ele queria ouvir, ele queria ver a confirmação. E eu tentei ligar, nem atendimento 24 horas tem mais. Eu já trabalhei de madrugada atendendo passageiro que queria fazer reservas, né? Enfim.
Essa geração, ela não tem ideia do que é isso. Não conviveram com VHS, cassete, CD, nem DVD. DVD raramente é usado para alguma coisa na vida deles. Não frequentaram locadoras, talvez frequentaram lan house, mas já era decadência das lan house. Então, para a geração Z, não tem diferença entre mundo online e offline. Eles têm muita facilidade de misturar uma coisa com a outra. Eles têm muita facilidade de tornar a vida privada deles pública, porque é tudo online. Tudo que eles precisam fazer, eles fazem com acesso à internet. Essa geração absorve um volume monstruoso de informação, então eles têm uma captação de informação muito rápida. Eles falam de assistir vídeo acelerado, velocidade 1,5, 2. Então, os nossos alunos hoje falam o tempo todo, não tem como colocar no YouTube para assistir mais rápido, não. A gente nem sabe como que eles absorvem tanto volume de informação. E a nossa geração critica essa absorção de conteúdo como se não fosse possível ou como se eles dessem menos valor, mas é próprio da realidade deles, né? Então, se comparado conosco da geração Y, eles são ainda mais plurais. Eles veem a diversidade com mais facilidade do que nós vimos. E a tendência deles é se preocupar menos com estereótipos. Então, nós somos uma geração extremamente preconceituosa mesmo, que tende a ser misógina, racista, homofóbica. E eles veem isso com muito mais naturalidade. E é perceptível isso. Quando eu ainda ia, antes do fim do mundo, né, nas baladinhas dos meninos, entre 15 e 21 anos, gente, eles são muito mais naturais com essas divergências. Então, a ideia é que eles se apeguem menos a padrões, né? Eles valorizam muito essa diversidade e as minorias. Eles são militantes por natureza, né? A tendência, as pesquisas mostram, é que eles dedicam parte do seu tempo para algum tipo de causa, seja ela qual seja. Então, eles dedicam parte do tempo deles para alguma causa. Então, há um conflito muito grande mesmo, porque tem uma diferença. Agora, a geração alfa está aí, né? A partir de 2010, a gente já tem uma nova geração que certamente vai implicar com os zênios, e para nós seremos os boomers da vez, a gente vai ser os tiozões da vez, né? Ô, brother, fazendo um comentário aí, essa geração Z, como você falou, cara, foi muito legal aí, esse finalzinho aí que já puxa para o que eu vou comentar. Eles têm uma preocupação muito grande, inclusive, e uma tendência de querer entrar no mercado de trabalho muito rapidamente, e priorizam habilidades sociais. Você falou um negócio muito importante, né? Essa condição de causas, de relacionamento, porque eles sempre lidaram com uma diversidade muito grande de pessoas. Então, está dentro daquilo que eles se preocupam na sua condição profissional futura, desenvolver habilidades sociais. É o que se fala muito hoje de inteligência emocional. Então, eles têm absorvido isso com muito maior velocidade, porque eles entendem que o mundo muda muito rapidamente. Eles viram que dentro do meio digital, as mudanças elas são uma velocidade exponencial. E eles, logicamente, absorveram esse processo, e isso reflete na condição deles de entender que inteligência emocional e habilidades sociais são fundamentais para se adequar às mudanças que o mundo ainda vai viver nos próximos anos e anos a fio aí. Legal. Uma outra questão que eu queria mencionar aqui foi sobre a comemoração dos 100 anos do Partido Comunista Chinês, que aconteceu na semana passada, um partido que surgiu aí em 1921, lembrando que ele surge na esteira do movimento revolucionário que tinha acontecido em 1917 na Rússia, né, com a Revolução Russa, a Revolução Socialista, que depois, nesse mesmo ano de criação do Partido Comunista Chinês, a gente teve a transformação da Rússia em União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, enfim. E sob a influência deles, com o apoio deles, a gente teve aí a formação desse Partido Comunista Chinês. A China que ainda hoje desperta interesses, desperta dúvidas e várias questões. Em relação à formação da China, a China, né, contemporânea, pós-criação de Partido Comunista Chinês, é interessante, eu queria chamar a atenção para alguns fatos aqui que sempre quando eu estou lecionando, dando aula de história, esses conteúdos, é incrível o quanto a gente consegue fazer um link, né,
entre aquilo que a gente está estudando da história e aquilo que a gente observa no presente. Daí até o sentido, né, do Globalizei, né, está conectando espaços, saberes, tempos, lugares, por meio do conhecimento. Mas é muito interessante isso, porque, cara, é de imediato. Quando você observa a história desses governos, a linha que separa as democracias de ditaduras, elas estão dadas pela história. Só que o que a gente faz com a cegueira ideológica, o que a gente faz com todos aqueles instrumentos que são utilizados para nos cegar a essa questão que é a ascensão de ditaduras, né? Isso, assim, até hoje eu fico impressionado. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre a história chinesa, né, quando Mao Tse-tung assume a China e começa a Revolução Chinesa em 1949, né, o Partido Comunista Chinês vai surgir em 1921, só que a gente tem aí as práticas das guerrilhas rurais, o Mao Tse-tung começa a fazer uma liderança de movimentos mais na margem das grandes cidades, e começa a ter o apoio da população rural, sobretudo porque as desigualdades na China eram muito intensas nessa época, numa China que estava sendo governada pelo Partido Nacionalista do Kuomintang, então, que governou a China de 1912 até 1949. Então assim, o Mao Tse-tung lidera essa população rural, ressentida de todas as desigualdades levadas a cabo pela gestão daquele partido, e consegue tomar o poder em 1949. E a partir daí, quando ela consegue tomar o poder em 1949, a gente tem alguns eventos que são, assim, bem característicos da história chinesa. Um desses eventos que são característicos aí da história chinesa é o Grande Salto Adiante, que aconteceu em 1958, né, 9 anos depois aí da Revolução implementada pelo Mao Tse-tung. Nesse grande salto adiante, ele espelhando um pouco o comportamento da União Soviética, de Stalin, ele começa a confiscar as propriedades, né, as fazendas, e a obrigar a população, em vez de plantar, né, nas suas fazendas, ele começou a fazer com que a população fosse abrigada a construir fornos, né, de carvão e aço, que a ideia era realmente promover a industrialização, o desenvolvimento industrial da China, né? Faltou comida de 1958 a 1962, e inclusive com boatos de canibalismo infantil que a gente vai ter na China depois disso, porque uma coisa também que acontece é que Mao Tse-tung usa comida nessa época, grãos, para poder pagar dívida, inclusive com a União Soviética. Então, assim, foi um fracasso generalizado. Nesse caso, o que impressiona, Cássius, né, Tiago, nossa audiência aí, é o seguinte: beleza, foi um fracasso, o grande salto adiante. Mas a partir do momento em que você tem um líder extremamente centralizador, um mito no poder, e a gente fala de mito mesmo, uma pessoa que se constrói a imagem de mito, ele não pode errar, entende? Ele não pode falhar. Então, neste caso aqui, o que Mao Tse-tung faz diante desse descalabro, né, de a gente ver essa experiência aí? Ele joga a culpa, então, do fracasso do plano do grande salto adiante na sabotagem e nos desastres climáticos. Então, assim, a oposição está nos sabotando, entende? O governo não está dando certo porque a oposição está contra a gente, porque eles não estão deixando a gente governar, porque eles estão lutando contra a gente. Então, eles estão fazendo acordos internacionais. Então, com isso, eles acabaram amarrando as mãos do governo. Gente, vocês conseguem perceber o tanto que esses discursos são atuais? São discursos de ditadores. E aí, depois, o que ele faz, né? O Mao Tse-tung, então, para dar uma virada, porque ele começa a ser questionado, então, pelos membros do seu próprio, né, do próprio partido, aí ele incita os jovens.
naquilo que foi conhecido como Revolução Cultural. Aí você bota aí mais, né, em 1966. De 1966 até 76, que foi a morte dele, né? Então nós temos aí 10 anos. Nessa Revolução Cultural, então, ele incita os jovens a lutar contra todos aqueles que sabotaram e estavam sabotando a China, a revolução, a mudança, né, a modernização da China. Uma pessoa é um crítico do político, mas ele fala assim, não, essa pessoa é contra o Brasil, ela está contra o brasileiro, né? Então, assim, esse discurso é um discurso também muito atual, né, que é próprio de ditadores. Recrutou, então, esses jovens urbanos, então, que era chamado de Guarda Vermelha, e aí partiu para cima, então, né? Escolas e universidades foram fechadas, acusadas de fazer balbúrdia, tô brincando, tá, gente? É só eu tô sendo irônico. Livros, obras de arte foram destruídas, porque nessa época eles colocaram o presidente da Fundação Palmares para fazer isso daí lá na China comunista, né? Destruir os livros e tudo. E depois de 1969, até alguns dos jovens que apoiavam o próprio Mao Tse-tung vão ser enviados, então, para esses campos. Inclusive o Deng Xiaoping, que vai ser quem vai sucedê-lo e vai ser responsável por abrir a China comunista para o capitalismo e tal. Então, assim, é incrível. Agora, você imagina se Mao Tse-tung, naquela época, tivesse... Brother, imagina se ele tivesse o WhatsApp para poder mandar vídeo dele e mandar ele incitando os jovens com fake news, com tudo, assim, olha, só para a nossa audiência ter uma noção do saldo disso aqui, só o grande salto adiante, nós tivemos 38 milhões de mortes no grande salto adiante. E na Revolução Cultural, estima-se que 7 milhões de pessoas foram mortas na Revolução Cultural, sem o WhatsApp, sem fake news, sem gabinete do ódio, sem gestão paralela da pandemia. Deng Xiaoping, então, assume em 1978, né, como secretário-geral do partido, fez várias concessões ao capitalismo, então, e faz essa política de abertura da China. Então, adota um modelo econômico chama-se planificação centralizada, ou então socialismo de mercado, ou então alguns ainda chamam de socialismo com características chinesas, né? Enfim, então, assim, eu estou dizendo isso daqui, fazendo esse balanço aqui da história, mas para mostrar isso, né? O quanto esses discursos eles ainda são atuais. E dando um salto aqui, eu ia comentar alguns outros itens, mas que já está vencendo o nosso horário. O Xi Jinping, que é o secretário-geral do partido, ele vai assumir em 2012, que é o que está aí hoje no poder, né? E aí, o que ele faz? Desde então, o partido tem ampliado o controle da sociedade, com investimento em tecnologia de vigilância em massa, censura da internet, consolidação do poder chinês em nível global, numa disputa direta com os Estados Unidos, né? A gente está vendo isso daí. A rivalidade aumenta ainda mais com o aumento das taxações sobre os produtos chineses por parte dos Estados Unidos, né? Retaliação da China também nesse sentido, proibição de empresas chinesas de telecomunicação de entrarem no mercado norte-americano e também retaliação do governo chinês, e apresenta ao mundo um ambicioso projeto chamado Nova Rota da Seda, né? Que investimentos da China para poder interligar só o mundo, né? Eles querem interligar o mundo por meio de uma rota marítima de portos, uma rota aérea, construção de aeroportos e também uma rota terrestre com a construção de estradas e ferrovias. Então, é isso, assim, meta da China, se tornar a primeira economia do planeta em 2049, no centenário da Revolução Chinesa, feita por Mao Tse-tung. Então, né, 2049 agora, eles já querem ter se tornado a primeira economia do planeta. E há analistas de relações internacionais e economistas que preveem que a China faça isso um pouco bem antes, já agora, ou final da década de 20, essa década que a gente está vivendo, ou então na própria década de 30.
Se hoje a China já usa esse soft power deles, né, nas relações internacionais, eles tentam sempre por meio da diplomacia e do diálogo tentarem resolver alguns conflitos, como por exemplo com os Estados Unidos e tal, apesar de algumas ameaças. Cara, eu acho que quando a China se tornar, Thiago, a primeira potência, eu creio que eles abandonam esse soft power deles. Assim, eu acredito que nas relações internacionais eles vão utilizar, entendeu? A gente vai voltar lá na época da diplomacia dos canhões, entende? Da época do imperialismo. Como então, qualquer império. Como qualquer império. Qualquer império na sua posição imperialista foi agressivo. A China hoje não financia golpe, não estimula governos, como a gente viu acontecer com os Estados Unidos agora. E convenhamos, os Estados Unidos não teve tanto poder como a Inglaterra teve no século XIX, que tocou o terror, matou milhões de pessoas, a África, a Ásia, a Oceania. Então, assim, característica de império. É difícil prever, mas o assunto China, ele é extremamente interessante, tão interessante quanto complexo, né? Porque são vários assuntos que a gente poderia abordar, interessantíssimo dentro da China. Mas, realmente, é uma pretensão que eu acho que vai ser facilmente alcançada, essa de ser top 1 mundo aí até o final dos anos 40. Né? Não, e vale destacar que esse assunto da nova Rota da Seda vale um podcast só para isso, só para falar do desenvolvimento, do crescimento da influência da China. E assim, tem muita gente que se pergunta, pô, mas para que isso, cara? Produzir é importante, mas entregar o que você está produzindo também é. Se não mais importante, não desenvolver logística é uma necessidade que a China enfrenta hoje e ela tem avançado sobre esse projeto. E não é de agora, né? Nós estamos falando isso e é um assunto que é recorrente, mas a gente vê isso aí dentro dessa última década inteira praticamente. Crise de 2008 dá uma balada nos Estados Unidos e a China se fortalece nesse período em que os Estados Unidos estava bastante fraco. Então é sim uma mudança dentro da geopolítica, da economia mundial. Muito bom. Xandinho, assunto maravilhoso, cara. Maravilhoso. Para esse e outros assuntos, continue ligado no Globalizei. Compartilha, curte. Se você é nas plataformas de áudio, passa porque ele é seu amiguinho e continua seguindo a gente aí em todas as redes. Um forte abraço para vocês. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Até mais. Valeu, galera. Um abraço. Até mais, pessoal. Um abraço.